Andrew Carnegie explicou por que esperar destrói sua vida, enquanto Napoleon Hill ainda era apenas um estudante. Se você está esperando o momento certo para começar, Andrew Carnegie diria que você já perdeu. Não porque o timing não importe, mas porque pessoas que esperam se sentir prontas nunca se tornam prontas. Elas se tornam esperadoras profissionais. Elas coletam informações, consomem conteúdo, falam sobre o que vão fazer e morrem com o potencial intacto, intocado, enterrado com elas. Isso não é filosofia. Isso é observação. Isso é padrão. Isso é o que acontece com 90% das pessoas ambiciosas que sabem exatamente o que precisam fazer, mas de alguma forma nunca fazem. Elas leram os livros, fizeram os cursos, ouviram os podcasts, conseguem articular seus objetivos com precisão, conseguem explicar sua estratégia em detalhes, conseguem dizer exatamente como é o sucesso, e ainda assim nada se move, nada muda, nada é construído. Porque saber e fazer são separados por um abismo que a maioria das pessoas nunca atravessa. E esse abismo não é informação, não é estratégia, não é recurso, é decisão. A decisão de se mover antes de se sentir pronto. A decisão de começar antes de ter todas as respostas. A decisão de construir enquanto ainda está aprendendo. Carnegie não ensinava manifestação. Não ensinava pensamento positivo como ponto final. Ele ensinava algo muito mais desconfortável. Ele ensinava que o sucesso não é atraído, ele é construído, e construção exige que você apareça antes de se sentir pronto, antes de ter clareza, antes de ter confiança e, especialmente, antes de ter permissão. Essa é a parte que deixa as pessoas desconfortáveis, porque nos venderam uma mentira. Disseram-nos que, se apenas pensarmos os pensamentos certos, sentirmos os sentimentos certos, visualizarmos os resultados certos, o universo entregará. E é uma mentira bonita, é uma mentira reconfortante, mas ainda é uma mentira, porque o universo não responde aos seus pensamentos, o mercado não responde aos seus sentimentos, a realidade não responde ao seu quadro de visualização, a realidade responde a uma coisa: ação, ação mensurável, desconfortável, imperfeita. E aqui está a epidemia sobre a qual ninguém fala. Temos uma geração inteira viciada em preparação, viciada em aprender, viciada em consumir conteúdo, viciada na sensação de progresso sem o risco do fracasso. Elas terminam um livro e se sentem realizadas, concluem um curso e se sentem produtivas, fazem anotações e sentem que estão avançando, mas não estão avançando. Estão andando em círculos, estão consumindo sem criar, aprendendo sem aplicar, entendendo sem executar. E a pior parte é que isso parece responsável, parece inteligente, parece que estão fazendo a coisa certa, mas preparação sem execução é apenas procrastinação sofisticada, é medo vestido de linguagem empresarial. Você vê isso em todo lugar. Alguém quer começar um negócio, então passa 1 ano pesquisando. Alguém quer criar conteúdo, então passa 6 meses estudando o algoritmo. Alguém quer entrar em forma, então passa meses procurando o programa perfeito. E nenhum deles começa, porque começar é desconfortável. Começar significa ser imperfeito em público. Começar significa descobrir que você não é tão bom quanto pensava. Começar significa ficar vulnerável ao fracasso. Então eles continuam se preparando, continuam aprendendo, continuam esperando o momento em que finalmente se sentirão prontos. Mas esse momento nunca chega, porque prontidão não é um sentimento que você espera. É uma decisão que você toma. Se você quer aprender com a fonte, com o homem que realmente construiu o império, não apenas o estudou, inscreva-se agora. Porque o que vou dizer a seguir não aparece na maioria dos conteúdos motivacionais. É desconfortável demais. Desafia todo o modelo da autoajuda moderna. Expõe a mentira de que você pode pensar até chegar ao sucesso sem nunca sujar as mãos. E, se você ainda está esperando se sentir pronto, isso vai doer. Deixe-me perguntar algo. E se o maior erro do desenvolvimento pessoal for esperar estar pronto? E se prontidão não for um sentimento que você espera, mas uma decisão que você toma? E se todo o conceito de preparação tiver se tornado uma forma socialmente aceitável de procrastinação? Carnegie acreditava que esperar é um vício disfarçado de prudência. É uma droga. E como toda droga, faz você se sentir bem no momento. Parece responsável, parece sábio. Você não está sendo imprudente, está sendo estratégico, não está evitando a ação.
Está planejando o sucesso. Não está procrastinando. Está se preparando. Mas preparação sem execução é apenas adiamento sofisticado. É medo vestido de linguagem empresarial. É a segurança mais cara que você jamais comprará, porque custa tudo. Custa seu tempo, custa sua oportunidade, custa a vida que você poderia ter construído se estivesse disposto a ser imperfeito em público. Aqui está o padrão que Carnegie observou repetidas vezes. Alguém tem uma ideia real, algo que poderia funcionar, algo que poderia mudar sua vida, mas não age imediatamente. Decide se preparar primeiro. Vai pesquisar o mercado, estudar a concorrência, criar um plano de negócios, fazer projeções financeiras, desenhar um logotipo, escrever uma declaração de missão, montar sistemas perfeitos. E 6 meses depois, ainda está se preparando. 1 ano depois, ainda está aprendendo. 2 anos depois, ainda está se aprontando. E a ideia está morta. Não porque fosse ruim, mas porque esperaram tanto que alguém fez primeiro. Ou o mercado mudou, ou se convenceram a desistir, ou a vida entrou no caminho, ou simplesmente perderam o fogo. E aqui está a parte mais cruel. Eles acham que estão sendo inteligentes, acham que estão sendo responsáveis, acham que estão evitando o fracasso ao se preparar minuciosamente, mas o que estão realmente fazendo é garantir o fracasso por nunca começar, porque a única forma de realmente fracassar é nunca tentar. Todo o resto é apenas dado, todo o resto é aprendizado, todo o resto é feedback que te torna melhor. Mas esperar. Esperar até estar pronto? Isso não é segurança. Isso é morte lenta. É ver sua vida passar enquanto você fica à margem, convencendo-se de que está prestes a entrar no jogo. Carnegie construiu a US Steel, enquanto outros ainda estudavam metalurgia. Dominou a indústria do aço enquanto concorrentes ainda planejavam suas fábricas. Ele entendia algo que a maioria nunca compreende. Clareza não vem antes da ação. Clareza vem da ação. Confiança não vem antes do risco. Confiança vem de assumir riscos e sobreviver a eles. Prontidão não é pré-requisito para começar. Prontidão é resultado de começar. Você não espera se sentir pronto. Você se torna pronto ao se mover antes de se sentir pronto. Você se torna pronto fazendo a coisa para a qual não se sente pronto. Você desenvolve capacidade ao se esticar além da sua capacidade atual. Você constrói confiança fazendo coisas que te assustam e descobrindo que sobreviveu. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre Carnegie e Napoleon Hill. Quando Hill conheceu Carnegie em 1908, Carnegie já era o homem mais rico do mundo. Já havia vendido a US Steel por 480 milhões de dólares. Em valores de hoje, isso passa de 15 bilhões. Já havia construído um império que empregava milhares. Já havia revolucionado uma indústria inteira. Já havia provado todos os princípios que Hill escreveria depois. Hill era um jornalista em dificuldades. Tinha 25 anos. Era talentoso, ambicioso, inteligente, mas estava quebrado. Tinha potencial, mas nenhum resultado. Tinha ideias, mas nenhum império. Tinha sonhos, mas nenhuma prova. E Carnegie viu algo nele. Carnegie deu a Hill algo extraordinário. Deu acesso. Acesso aos industrialistas mais poderosos da América. Acesso a homens que construíram ferrovias, inventaram tecnologias, criaram fortunas, moldaram indústrias. Abriu portas para Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, William Taft, Alexander Graham Bell, George Eastman, John Wanamaker. Fez apresentações que Hill jamais poderia fazer sozinho. Forneceu a matéria-prima que se tornaria Pense e enriqueça. Deu a Hill uma missão que levaria 20 anos para ser concluída. Estudar esses homens, aprender seus padrões, documentar seus princípios, descobrir o que torna pessoas bem-sucedidas, e não cobrar por isso. Fazer de graça, pelo conhecimento, pelo serviço à humanidade. E Hill fez algo notável com esse material. Transformou-o em uma filosofia que milhões poderiam entender. Pegou a complexidade de construir impérios e destilou em 13 princípios que qualquer pessoa poderia compreender. Pegou o mundo de aço, fogo, dinheiro e pessoas de Carnegie e traduziu em ideias acessíveis a todos. Isso é um dom, isso é talento, isso é uma contribuição que mudou o mundo. Pense e enriqueça.
Vendeu mais de 100 milhões de cópias. Foi traduzido para dezenas de idiomas. Criou mais riqueza do que qualquer um consegue calcular. É um dos livros mais influentes já escritos. Mas aqui está o que você precisa entender. Hill escreveu esse livro a partir de uma posição de observação, não de demonstração. Ele documentou o sucesso. Não o criou primeiro. Estudou homens ricos. Não se tornou rico primeiro para depois estudar como fez isso. Aprendeu princípios com outros e depois os aplicou à própria vida. E não há nada de errado nisso. É um caminho válido. É assim que o conhecimento se espalha. Mas é fundamentalmente diferente do caminho de Carnegie. Carnegie não observou o sucesso para depois replicá-lo. Ele criou o sucesso e outros o observaram. Não estudou homens ricos para aprender seus segredos. Ele era o homem rico cujos segredos outros estudavam. Não escreveu sobre princípios do sucesso. Viveu esses princípios em tempo real, sob pressão real, com consequências reais. Quando Carnegie tomava uma decisão, ela afetava milhares de funcionários, milhões de dólares, indústrias inteiras. Quando assumia um risco, não era teórico. Era aço, fogo, dinheiro e a vida das pessoas. Quando executava uma estratégia, o mercado respondia imediatamente. Não em seu diário, não em sua mente, na realidade. Em uma realidade mensurável, inegável, irreversível. Quando cometia um erro, custava dinheiro real, reputação real, oportunidade real. Quando tinha sucesso, construía riqueza real, infraestrutura real, legado real. Não havia distância entre pensamento e resultado. Seus resultados eram consequência direta de suas decisões, executadas sem atraso, sem hesitação, sem esperar condições perfeitas. Inscreva-se agora se isso já está mudando a forma como você pensa. Porque o que vem a seguir vai quebrar o restante do modelo que lhe venderam. O modelo que diz que você pode aprender até chegar ao sucesso. O modelo que diz que conhecimento é poder. O modelo que diz que se você apenas entender os princípios, os resultados virão. Não é assim que funciona. Nunca foi. Conhecimento sem execução é entretenimento. Entendimento sem aplicação é delusão. Princípios sem prática são apenas ideias bonitas que fazem você se sentir inteligente enquanto permanece travado. Vamos falar sobre a diferença entre aprender e construir. Porque é aqui que a maioria das pessoas fica presa para sempre. Elas confundem educação com execução. Confundem entendimento com aplicação. Confundem saber o que fazer com realmente fazer. Napoleon Hill passou 20 anos aprendendo com os homens mais bem-sucedidos da América. 20 anos. Entrevistou-os, estudou-os, analisou seus padrões, documentou seus princípios, passou 2 décadas absorvendo conhecimento e criou uma obra-prima. Pense e enriqueça. É um dos livros mais influentes já escritos. Mudou milhões de vidas. Criou mais riqueza do que a maioria consegue calcular. Mas Hill não escreveu esse livro a partir de uma posição de riqueza. Escreveu a partir de uma posição de observação. Não construiu um império e depois explicou como fez. Observou pessoas que construíram impérios e explicou como fizeram. Carnegie, por outro lado, não observou o sucesso. Ele o criou. Não estudou homens ricos. Era o homem rico que outros estudavam. Não escreveu sobre princípios do sucesso. Viveu-os em tempo real, sob pressão real, com consequências reais. Não tinha o luxo da observação sem participação. Cada decisão que tomava tinha consequências imediatas e mensuráveis. Quando decidiu investir em uma nova tecnologia, dinheiro real se moveu. Quando decidiu expandir para um novo mercado, recursos reais foram comprometidos. Quando decidiu contratar alguém, vidas reais foram afetadas. Não havia espaço teórico. Não havia distância segura entre pensamento e consequência. Sua vida era execução. E execução revela a verdade de uma forma que a observação jamais pode. E aqui está o que Carnegie entendeu e a maioria das pessoas não. Você não se torna bem-sucedido estudando o sucesso. Você se torna bem-sucedido fazendo o que pessoas bem-sucedidas fazem, mesmo que ainda não entenda totalmente. Você não espera até que os princípios façam sentido. Você aplica os princípios e deixa que eles façam sentido por meio da experiência. Você não adia a ação até dominar a teoria. Você usa a ação para dominar a teoria. Porque teoria sem prática é apenas entretenimento. É masturbação intelectual, parece produtivo, parece crescimento, parece progresso, mas não constrói nada,
não cria nada, não muda nada. Vejo esse padrão nos comentários o tempo todo e quero ler alguns porque eles revelam exatamente do que estamos falando. Alguém escreve: o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar a pessoa que merece. E soa profundo, sábio, como um insight que muda vidas. Centenas curtem, dezenas concordam, mas aqui está o problema: é incompleto, perigosamente incompleto, porque não responde à pergunta mais importante. Como você se torna essa pessoa? Pensando nisso, visualizando, afirmando no espelho todas as manhãs, escrevendo no diário, meditando? Ou você se torna essa pessoa fazendo as coisas que essa pessoa faria, mesmo quando ainda não se sente essa pessoa, mesmo quando está aterrorizado, mesmo quando não tem ideia do que está fazendo, mesmo quando ninguém acredita em você, mesmo quando não há recompensa imediata? Outro comentário diz: mentalidade é tudo. De novo soa verdadeiro, ganha milhares de curtidas. As pessoas compartilham, citam, constroem filosofias inteiras em torno disso. Mas é perigosamente incompleto, porque mentalidade sem ação é apenas outra forma de delusão. Você pode ter a mentalidade perfeita e ainda assim não realizar nada se nunca se mover. Pode acreditar totalmente em si mesmo e ainda morrer quebrado se a crença não se traduzir em comportamento. Pode ter fé inabalável e ainda fracassar se a fé não produzir trabalho. Mentalidade é a base. Mas bases não aquecem, casas aquecem. E casas exigem construção. Não apenas plantas, não apenas crença de que uma casa é possível. Tijolos reais, trabalho real, suor real, erros, ajustes e persistência. Aqui vai outra. Tudo acontece por uma razão. As pessoas adoram isso. É reconfortante. Faz o fracasso parecer proposital. Mas Carnegie chamaria isso pelo que é: uma forma de evitar responsabilidade. Uma forma de terceirizar seus resultados ao destino. Uma forma de fingir que você não tem controle quando o controle é a única coisa que você realmente tem. Nem tudo acontece por uma razão. As coisas acontecem por causa de decisões. Suas decisões. Decisões de outras pessoas. Forças de mercado. Consequências naturais. Causa e efeito. E quando você diz a si mesmo que tudo acontece por uma razão, o que está dizendo é que não é responsável pelos seus resultados. Que algo fora de você determina seus resultados. E no momento em que você acredita nisso, perde todo o seu poder. Outro comentário: o universo tem um plano para você. Sentimento bonito, filosofia terrível. Porque implica que o sucesso é algo feito a você e não por você. Que você é um passageiro na própria vida, que está esperando o universo entregar seu destino. Mas Carnegie construiu seu império agindo como se o universo não se importasse. Como se o mercado não se importasse com seus planos. Como se o sucesso fosse algo que ele precisava construir, não algo que pudesse atrair. E essa crença fez toda a diferença. Mais um. Confie no processo. Essa é a mais insidiosa. Parece sabedoria, parece paciência, parece fé. Mas para a maioria das pessoas, confiar no processo é apenas outra forma de dizer esperar. Esperar as coisas se resolverem. Esperar o momento certo. Esperar as circunstâncias se alinharem. Esperar o processo entregar resultados sem que você tenha que fazer coisas desconfortáveis. Mas Carnegie não confiava no processo. Ele construía o processo. Criava sistemas que funcionavam independentemente de ele confiar ou não. Projetava resultados em vez de esperar por eles. E essa é a diferença entre quem constrói e quem espera. Carnegie não falava em atrair sucesso. Falava em se posicionar para o sucesso. E posicionamento significa algo muito específico. Significa colocar-se em um lugar onde o sucesso se torna provável, não apenas possível. Significa criar condições em que o mercado tenha que responder a você, em que a oportunidade tenha que encontrá-lo, em que seus resultados sejam função dos seus sistemas, não das suas emoções. Carnegie construiu sistemas, processos, organizações que funcionavam sem ele, infraestrutura que criava valor quer ele aparecesse ou não. Isso não é atração. É construção. É engenharia. É arquitetura. E exige ação antes do entendimento, compromisso antes da clareza, execução antes da expertise. Inscreva-se agora se está percebendo que tudo o que lhe ensinaram sobre sucesso
pode estar ao contrário. Porque o que vou explicar a seguir é o princípio que Hill aprendeu, mas quase nunca explicou completamente. O princípio que separa quem realiza de quem apenas aspira. O princípio que a maioria rejeita porque é desconfortável, exigente, implacável. Aqui está o princípio. O mundo não responde à intenção, responde à execução. O mercado não se importa com seus objetivos, não se importa com seus sonhos, não se importa com seu quadro de visualização, não se importa com suas afirmações, não se importa com seu potencial. O mercado responde a uma coisa: resultados, prova, evidência. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se ela ficar na sua cabeça, não vale nada. Pode ter um potencial incrível, mas se nunca ativá-lo, o mercado nunca saberá que você existiu. Potencial só tem valor quando é convertido em performance, e performance exige ação. Ação imediata, imperfeita, desconfortável. A maioria das pessoas inverte a equação. Acha que clareza leva à ação, que confiança leva ao risco, que estar pronto leva à execução. Mas Carnegie entendeu o oposto. Ação leva à clareza. Risco leva à confiança. Execução leva à prontidão. Você não espera se sentir pronto. Você se torna pronto ao se mover antes de se sentir pronto. Não espera o medo desaparecer. Age enquanto o medo está presente e descobre que o medo estava mentindo. Não espera certeza. Cria certeza por meio de ações repetidas que provam que você consegue lidar com a incerteza. É isso que as pessoas não entendem sobre confiança. Elas acham que confiança é pré-requisito para a ação, que precisam se sentir confiantes antes de assumir o risco. Mas é o contrário. Confiança é resultado da ação, não a causa. Você não se sente confiante e depois age. Você age e depois se sente confiante. Não acredita que consegue e então tenta. Tenta e então acredita que consegue. Toda vez que você faz algo que o assusta e sobrevive, sua confiança cresce. Toda vez que assume um risco e lida com as consequências, sua crença em si mesmo se expande. Toda vez que executa apesar do medo, prova a si mesmo que o medo é um mentiroso. E essa evidência, esse histórico de sobreviver a coisas desconfortáveis, é o que constrói confiança real. Não afirmações, não visualização. Ação. Se você percebe agora que tem esperado por uma permissão que ninguém jamais lhe dará, inscreva-se. Porque ninguém tem autoridade para lhe dar permissão para construir sua vida além de você mesmo. E o fato de você estar esperando revela algo. Revela que você procura alguém para culpar se não der certo. Procura alguém para apontar e dizer: eles me disseram para fazer isso. Disseram que funcionaria. Prometeram resultados. Mas ninguém pode prometer resultados. Ninguém pode garantir seu sucesso. Ninguém pode fazer o trabalho por você. E no momento em que você aceita isso, no momento em que para de esperar validação externa, você se torna perigoso, porque agora está operando a partir de autoridade interna. E a autoridade interna é a única que importa. Vou ser direto, porque é aqui que a mudança acontece. Você já sabe o que vou dizer. Sabe há meses, talvez anos. Mas tem evitado porque é desconfortável. Aqui vai. Você não está cansado, está entediado, não está exausto de trabalhar demais, está exausto de trabalhar em coisas que não importam, não está confuso, está evitando. Você sabe exatamente o que precisa fazer, sabe há meses, talvez anos. Mas fazer é desconfortável, então convenceu-se de que precisa de mais clareza. Você não precisa de mais clareza, precisa de coragem. Não está esperando clareza, está esperando certeza. E certeza não existe. A vida é incerta. Negócios são incertos. Relacionamentos são incertos. Mercados são incertos. A única certeza é que esperar por certeza garante que você nunca começará. Você não carece de informação, carece de decisão. Tem mais informação do que jamais precisará. Tem mais estratégias, frameworks, táticas e ferramentas do que Carnegie jamais teve em toda a vida. Tem a internet. Tem livros, cursos, mentores, exemplos, estudos de caso, modelos. Tem tudo o que precisa para começar, mas não está usando nada disso. Porque usar significa comprometer-se. E comprometer-se significa fechar portas. E fechar portas significa dizer não a outras opções. E dizer não parece perda. Então você mantém todas as opções abertas.
Continua pesquisando, explorando, considerando. E chama isso de ser estratégico. Mas não é estratégico. É paralisia disfarçada de possibilidade. Você não está despreparado. Está procrastinando. Tem tudo o que precisa para começar agora. Não tudo para terminar, mas tudo para começar. E começar é a única coisa que importa. Porque começar cria dados. Dados criam feedback. Feedback cria ajustes. Ajustes criam melhoria. Melhoria cria resultados. Mas nada disso acontece até você começar, e você continua esperando se sentir pronto. Mas pronto não é um sentimento. Pronto é uma decisão. Você decide estar pronto, age como alguém que está pronto e a realidade se ajusta à sua decisão. É assim que funciona. Decisão primeiro, ação depois, resultados depois. Não o contrário. Carnegie olharia para alguém como você e faria uma pergunta. O que você está construindo? Não o que está planejando construir. Não o que está pensando em construir. Não o que vai construir um dia. O que você está construindo agora, hoje, esta semana, este mês? E se a resposta for nada, então você não está no jogo. Está assistindo ao jogo, estudando o jogo, analisando o jogo, comentando o jogo, mas não está jogando. E ninguém vence da arquibancada. Ninguém constrói um império do público. Ninguém cria impacto dos assentos. O placar não mede intenções, mede resultados. E agora, o seu placar está em branco. Inscreva-se agora se conhece alguém que se prepara há anos e nunca lança nada. Envie isso para essa pessoa. Porque o que vou dizer a seguir é o que separa estudantes de construtores. É a parte que deixa a maioria desconfortável. É a parte que revela se você está realmente sério sobre mudar sua vida ou apenas sério em pensar sobre mudar sua vida. O erro que mata a maioria das pessoas é esperar. Esperar motivação, esperar clareza, esperar confiança, esperar permissão, esperar o momento certo, esperar o parceiro certo, esperar o mercado certo, esperar a economia certa, esperar a tecnologia certa, esperar a oportunidade certa, esperar tudo se alinhar, esperar as estrelas se posicionarem perfeitamente, esperar condições ideais. E enquanto esperam, outra pessoa executa. Alguém menos talentoso, menos educado, menos conectado, menos preparado, mas alguém que decidiu que ação imperfeita vence na ação perfeita todas as vezes. Alguém que entendeu que o melhor momento para começar foi há 5 anos, e o segundo melhor é agora. Vou contar sobre Carnegie e a venda da U.S. Steel. Em 1901, Carnegie vendeu sua empresa de aço para J.P. Morgan por 480 milhões de dólares. Em valores atuais, mais de 15 bilhões. Foi a maior transação empresarial da história até então. Criou a primeira corporação bilionária do mundo. Mas aqui está o que as pessoas ignoram. Ele não vendeu porque o mercado estava perfeito. Não vendeu porque tinha certeza absoluta. Não vendeu porque todos os seus conselheiros concordaram. Na verdade, alguns dos mais próximos disseram para esperar. Disseram que ele poderia conseguir mais se aguardasse. Disseram que o mercado continuaria subindo. Disseram que estava deixando dinheiro na mesa. Mas ele não ouviu. Vendeu mesmo assim, porque reconheceu o momento. Viu Morgan consolidando indústrias. Viu o mercado de aço atingindo o pico. Viu que a janela de oportunidade estava aberta. E janelas não ficam abertas para sempre. Viu que esperar mais um ano, esperar termos melhores, esperar um preço mais alto poderia custar tudo. Porque mercados mudam, condições mudam, oportunidades expiram. E quem espera condições perfeitas nunca se move, porque condições perfeitas nunca chegam. Sempre há um motivo para esperar. Sempre algo que não está ideal. Sempre mais uma coisa para otimizar. Sempre um momento melhor logo ali. Até você morrer. Até a oportunidade passar. Até alguém tomar. Até o mercado mudar e ela desaparecer para sempre. Então Carnegie se moveu, rápido, decisivo, sem pensar demais, sem consultar todos ao redor, sem precisar de consenso, sem precisar de informação perfeita. Tomou uma decisão com dados incompletos, executou imediatamente e nunca olhou para trás. E isso revela algo crítico sobre como ele operava. Ele construiu estrutura para poder se mover rápido quando a oportunidade aparecesse. Não esperou a oportunidade para começar a construir. Construiu antes. Construiu sistemas, relacionamentos, reputação,
capacidade, infraestrutura, organizações, processos que funcionavam sem ele, para que, quando o momento chegasse, ele não estivesse improvisando, não estivesse despreparado. Estava pronto. Não porque esperou se sentir pronto, mas porque incorporou prontidão ao comportamento diário por anos e décadas. Isso não é sorte, não é timing, é estrutura encontrando oportunidade, e estrutura é algo que você constrói no escuro, constrói quando ninguém está olhando, constrói quando não tem vontade, constrói quando os resultados ainda não aparecem, constrói quando as pessoas acham que você está perdendo o tempo. Você constrói sistemas, disciplina, identidade, capacidade, habilidades, relacionamentos, reputação. Para que, quando o momento chegar, quando a oportunidade bater, quando a porta abrir, você não precise se perguntar se consegue lidar. Você já sabe que consegue, porque vem lidando com versões menores disso todos os dias por anos. A maioria faz o oposto. Espera a oportunidade e então tenta construir a capacidade para lidar. E falha. Porque não dá para construir em um momento o que deveria ter sido construído ao longo de meses ou anos. Não dá para desenvolver disciplina sob pressão se você não praticou disciplina em tempos de paz. Não dá para se tornar alguém que executa quando importa se você procrastina quando não importa. Não dá para desenvolver a habilidade de tomar decisões de milhões se não consegue tomar decisões de 100. Não dá para construir a capacidade de liderar uma equipe se não consegue liderar a si mesmo. Identidade é construída nos pequenos momentos, nos momentos entediantes, nos momentos que não parecem importantes, nos momentos em que ninguém está olhando. E esses momentos se acumulam na pessoa que você se torna quando a pressão chega. Quando a oportunidade aparece, quando as apostas são altas e a janela é estreita. Vou falar sobre a filosofia de contratação de Carnegie, porque isso revela como ele pensava sobre prontidão versus potencial. E é completamente diferente de como a maioria pensa. A maioria dos empresários contrata com base em credenciais, currículo, experiência, educação, habilidades, diplomas, certificações, referências. Contratam com base no que alguém aprendeu, onde estudou, que cursos concluiu, que certificados obteve. Tudo isso importa até certo ponto. Mas não era o que mais importava para Carnegie. Carnegie contratava com base no caráter, na identidade, em como alguém aparecia quando as coisas ficavam difíceis, observava como lidava com o fracasso, como respondia a críticas, como se comportava quando pessoas importantes não estavam olhando, como tratava quem não podia oferecer nada em troca, como reagia quando as coisas não saíam como esperado, como lidava com adversidade, com rejeição, porque ele sabia algo que a maioria não entende. Habilidades podem ser ensinadas. Técnicas podem ser aprendidas. Conhecimento pode ser transferido. Estratégias podem ser explicadas. Mas caráter não pode ser ensinado. Identidade não pode ser transferida. Ou você se vê como alguém que termina o que começa, ou não. Ou se vê como alguém que assume total responsabilidade, ou não. Ou se vê como alguém que encontra soluções em vez de desculpas, ou não. E essa narrativa interna, essa história que você conta a si mesmo sobre quem você é, determina tudo. Carnegie preferia contratar alguém com caráter forte e nenhuma habilidade do que alguém com habilidades perfeitas e caráter fraco, porque podia ensinar a pessoa com caráter, treiná-la, desenvolvê-la, dar responsabilidade e vê-la crescer. Mas a pessoa com caráter fraco desmoronaria sob pressão, culparia outros quando algo desse errado. Daria desculpas em vez de encontrar soluções. Desistiria quando ficasse difícil. E nenhuma habilidade compensa isso. Nenhum diploma compensa a falta de integridade. Nenhuma certificação substitui responsabilidade pessoal. E aqui está o que isso revela sobre prontidão. Carnegie não contratava pessoas prontas. Contratava pessoas que se tornariam prontas. Contratava pessoas com caráter para crescer no papel. Pessoas que se viam capazes de mais do que já haviam provado. Pessoas dispostas a ficar desconfortáveis, a serem esticadas, desafiadas, a falhar e levantar, e então as colocava em posições que forçavam o crescimento. Dava responsabilidade antes de se sentirem prontas. Autoridade antes de se sentirem confiantes. Problemas para resolver que ainda não sabiam resolver.
e observava o que faziam. Cresciam, descobriam um caminho, pediam ajuda, persistiam ou desmoronavam, davam desculpas, culparam circunstâncias, esperavam alguém resolver. Os que cresciam, persistiam e assumiam responsabilidade tornavam-se líderes de Carnegie, tornavam-se os que administravam o império, tornavam-se milionários, não porque estivessem prontos quando foram contratados, mas porque tinham caráter para se tornar prontos, tinham a identidade de quem não desiste, de quem não dá desculpas, de quem encontra um caminho. E essa identidade os sustentava em cada desafio, cada revés, cada momento em que desistir seria mais fácil. Se você percebe agora que a lacuna entre onde está e onde quer chegar não é informação, mas identidade, inscreva-se. Porque este canal não é para quem busca soluções rápidas, nem atalhos, nem hacks. É para quem está pronto para reconstruir desde a base. Para quem entende que mudança real não é motivacional, é arquitetônica. Você não está mudando hábitos, está mudando a fundação sobre a qual os hábitos são construídos. Não está ajustando o comportamento, está reconstruindo identidade. E isso é trabalho profundo, desconfortável. Trabalho que a maioria nunca fará porque é mais fácil permanecer quem é e reclamar dos resultados. Aqui está o problema do desenvolvimento pessoal moderno, e preciso que você ouça com atenção. Ele é baseado em motivação. E motivação é o combustível mais fraco que existe. É instável, emocional, inconsistente. Vai e vem conforme como você se sente. O que aconteceu ontem, quem disse o que você comeu, se dormiu bem, se o clima está bom, se alguém elogiou ou criticou. Motivação é uma base péssima para a vida, para negócios, para qualquer objetivo que realmente importe. Porque motivação é um sentimento. E sentimentos mudam, oscilam, enganam. Disciplina, por outro lado, é estrutura. Disciplina não se importa com como você se sente. Não negocia. Não tem dias bons e ruins. Disciplina diz, é isso que fazemos, então fazemos. Ponto. Sem debate, sem exceções, sem desculpas. E quando disciplina se torna identidade, quando passa a ser quem você é e não apenas o que faz, você não precisa mais de motivação. Você simplesmente executa. Porque execução é seu estado padrão. Porque você contou a si mesmo uma história sobre quem você é. E essa história é, eu faço o que digo que farei. Eu termino o que começo. Eu apareço, queira ou não. E essa narrativa roda automaticamente. Não exige motivação. Exige compromisso. E compromisso é uma decisão que você toma uma vez, não um sentimento que persegue diariamente. Carnegie operava a partir da disciplina, não da motivação. Tinha um sistema para tudo. Como começava o dia. Como tomava decisões. Como avaliava pessoas. Como alocava capital. Como gerenciava conflitos. Concorrência, risco, tempo, energia, delegação, resultados. Ele não acordava perguntando se sentia vontade de construir um império hoje. Ele executava o sistema, e o sistema produzia resultados independentemente de ele estar inspirado ou não. Isso separa amadores de profissionais. Amadores precisam sentir vontade. Profissionais fazem de qualquer forma. Amadores esperam inspiração. Profissionais criam condições para produtividade. Amadores confiam na força de vontade. Profissionais confiam em sistemas. Amadores decidem com base no sentimento do momento. Profissionais decidem com base em quem se comprometeram a se tornar. Sistemas vencem emoções todas as vezes. Emoções são temporárias. Sistemas são permanentes. Pergunte-se honestamente, quanto da sua vida é construído sobre como você se sente versus o que você se comprometeu a fazer? Se a resposta for muito, então você não controla a sua vida. Suas emoções controlam, e emoções são líderes terríveis. Carnegie acreditava que a forma mais elevada de poder é o autodomínio, não comandar outros. Comandar a si mesmo, a capacidade de fazer o que você disse que faria, mesmo quando tudo em você quer desistir. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é o que separa quem realiza de quem apenas aspira. Se você ainda está aqui, você é diferente. A maioria já saiu. E é exatamente por isso que você deve se inscrever. Porque este conteúdo não vai mentir para você. Não vai confortá-lo quando você precisa ser desafiado. Agora pense. Você está vivendo como estudante ou como construtor? Estudantes consomem. Construtores criam.
Estudantes aprendem. Construtores executam. Estudantes se preparam. Construtores produzem. Estudantes esperam permissão. Construtores assumem autoridade. Estudantes medem progresso pelo que aprenderam. Construtores medem pelo que construíram. A verdade dura é que a maioria passa a vida inteira como estudante, sempre aprendendo, sempre se preparando, sempre ficando pronto, e nunca começa, porque ser estudante é seguro. Mas o mundo foi construído por pessoas que decidiram antes de se sentir prontas. Perfeição é inimiga do progresso. Prontidão é um mito. Certeza não existe. E a única forma de se tornar a pessoa que constrói é começar a construir antes de se sentir capaz. Vá ao comentário fixado agora. Responda honestamente as 3 perguntas: aprendendo ou construindo? Há quanto tempo você se prepara? Qual foi a última coisa que você realmente fez? A verdade constrói, a ilusão não. Se você quer aprender com o homem que construiu o mundo real, não apenas com quem o estudou, inscreva-se agora. O relógio está correndo. Cada dia que você espera é um dia que não volta. Cada semana que você se prepara é uma semana que alguém está construindo. A escolha é sua. Esperar também é uma escolha. E tem consequências. Então escolha agora. Escolha começar. Imperfeitamente. Desconfortavelmente. Hoje. Porque foi assim que todos que construíram algo começaram. E você não é diferente. Você só está escolhendo esperar. E essa escolha está lhe custando